Seja bem-vindo, vamos para a aula de número 5 do nosso curso de Matemática para Concursos. Tema de hoje, números racionais. Lembrando que você encontra o material em PDF dessa aula, para você poder praticar, lá no nosso canal do Telegram. Só entrar lá e baixar. Bem como você também encontra outros materiais, por exemplo, listas de questões organizadas por banca e assunto, de forma totalmente gratuita. Só entrar lá e pesquisar nas mensagens anteriores ou entrar na descrição do canal, acessar a aba Arquivos, pesquisar com mais otimização, vamos dizer assim. E não só de matemática, tá? Diversas disciplinas. Por exemplo, a última banca que eu postei lá foi da FCC. Tem mais de 30 listas, na verdade são quase 40 listas. Cada lista com uma disciplina diferente, direito, português, matemática, totalizando milhares de questões. Praticar resolvendo questões da banca que vai aplicar sua prova é a maneira mais eficiente de você se preparar para o seu concurso. Então, vamos conhecer um pouquinho desses carinhas. A gente já viu os números naturais, inteiros, simpaticíssimos. E os números racionais também são. São os famosos números com vírgulas, números quebrados, né? Decimais. Mas também os naturais e os inteiros podem ser chamados de racional. Todo número natural e todo número inteiro é racional. Então, os inteiros positivos, os naturais, os inteiros negativos. Aqui, ó, 2,1 é um racional. 15,5555, isso aqui é uma dízima. Esse tracinho em cima indica que esse 5 ali vai se repetir infinitamente. Essa divisão não tem fim. Tá? 15,5555. É uma dízima negativa também, ó. Também é um número racional. Toda dízima periódica é um número racional. Essa dízima é um pouquinho diferente. O período, que é o pedacinho que fica se repetindo, não está logo após a vírgula, está um pouquinho depois. Então aqui você conseguiu dividir, mas a partir daqui começou um padrão repetitivo que vai ficar infinitamente. Então você, para resumir a notação, né, você usa aquele tracinho. Frações, consequentemente porcentagem, que nada mais são que frações de denominador 100, passam a aparecer aqui também, tanto positivas quanto negativas. O zero é um número racional. Como eu falei, o zero é inteiro, é natural. Todos eles são racionais também. Aqui na forma de diagrama de Venn. Perceba que todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Consequentemente, todo natural é racional. Mas a volta não é garantida. Nem todo racional é inteiro, assim como nem todo inteiro é natural. Ou seja, nem todo racional é natural também. Formalizando um pouco, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma divisão de inteiros, de uma razão entre inteiros, onde, óbvio, o divisor, ou o denominador, não pode ser zero, pois não se divide por zero, a não ser que você queira ser preso, tá? Cuidado. E aqui na forma de uma notação matemática, na linguagem de conjuntos. O que quer dizer isso aqui? Aqui eu estou descrevendo o conjunto dos racionais através de uma propriedade, dizendo a característica que um elemento tem que possuir para se dizer pertencente ao conjunto dos naturais. Ou naturais não, racionais. E aqui, ó, por essa definição, você entende que os naturais e os inteiros, uma vez que eles podem ser escritos na forma de uma razão de inteiros, por exemplo, o 1 pode ser escrito na forma de 5 sobre 5. 1000 sobre 1000. 5 são números inteiros, então é uma razão de inteiros. Portanto, é um racional. Então aqui, ó, um elemento pertence ao conjunto dos racionais tal que ele possa ser escrito na forma de A sobre B, onde A e B são números inteiros, com B não podendo ser nulo. Então, se o elemento tem essa característica, ele pertence ao conjunto dos racionais. Se ele não tem, ele não é um número racional. Se o número não pode ser escrito na forma de uma razão de inteiros, onde o denominador é diferente de zero, poderíamos refinar ainda mais essa definição, dizendo que essa razão é uma fração irredutível, então ele não é racional. E essa vai ser a definição dos irracionais, né? Eles são definidos com base nos racionais. Um número será irracional justamente por ele não ser racional. Apresentações feitas, melhor, a apresentação feita, né? Não foi mais de uma apresentação.
Apresentação feita, vamos às questões. Vamos ver como as bancas trabalham esse assunto em suas questões. Lembrando sempre de você praticar sozinho, seja antes de assistir a resolução, seja depois. É quando você pratica sozinho e o aprendizado se consolida de verdade. A Academia Matemática RJ é onde um sonho se realiza um pouco a cada dia. O sonho de viver e trabalhar com o exercício da matemática. Um projeto que busca servir ao próximo, compartilhando minha jornada de aprendizado, na expectativa de que isso o ajude na realização dos seus objetivos. Desde já, agradeço a todos que, de alguma forma, ajudam na construção deste sonho. Banca FGV. Assinale a opção que mostra o maior dos números abaixo. Tem muito mistério, né? Tem que comparar e achar qual o maior desses números. A dificuldade estaria em quem, por algum motivo, tem muita dificuldade em trabalhar com números decimais. A ideia é a seguinte: você pode listar eles um em cima do outro, vírgula embaixo de vírgula, para ficar tudo alinhadinho. E à direita da vírgula, a primeira casa à direita da vírgula, você faz a seguinte comparação. Quem tiver o maior algarismo nessa primeira casa depois da vírgula, né? Nessa situação aqui, onde antes da vírgula é tudo igual, no caso aqui é 0, né? Antes da vírgula. Mas sei lá, se fosse 100, tudo aqui é 100, vírgula alguma coisa. Seria a mesma lógica. Se a diferença tá depois da vírgula, né? Você olha a primeira casa decimal após a vírgula e busca o maior algarismo, já que você está querendo o maior número. Se fosse o contrário, você buscaria o menor. Então aqui a gente já mata, que é a letra C. O maior algarismo, comparando, né, todas as primeiras casas após a vírgula, é o da letra C, que é o 7. E caso tivesse empatado, você seguiria esse raciocínio sempre uma casa para a direita, para buscar o desempate. Então aqui bem simples, letra C. Outra forma seria você aplicar a esses números uma mesma alteração, comparar após essa alteração. Por exemplo, quem tem mais casas decimais? É a alternativa D, né? São 1, 2, 3, 4. 4 casas após a vírgula. Então, se eu quisesse sumir com a vírgula desse número, eu precisaria multiplicá-lo por uma potência de 10 elevado a 4. Ou seja, 1 seguido de 4 zeros. E nesse caso seria 10.000. Então, se eu multiplicar esse número por 10.000, ou 10 elevado a 4, eu vou andar com essa vírgula 4 casas para a direita. Se eu dividisse por 10 elevado a 4, eu ia andar 4 casas para a esquerda. Então esse número vai virar o número 2021. Agora, para eu comparar honestamente com os outros números e ver quem é o maior, eu tenho que aplicar a mesma alteração aos outros também. Então você vai pegar a vírgula e andar 4 casas para a direita em cada um deles. Pronto. Agora fica mais claro ainda que a alternativa C é o maior desses números. E aqui, por curiosidade, ó, eu tenho essa situação que o número A é maior que o número B. Se eu multiplicar esses dois números ao mesmo tempo por um mesmo valor, digamos um valor C, e C sendo um valor positivo, essa desigualdade vai se manter. Foi o raciocínio que a gente usou aqui. Banca Sebrasp. A incidência de deficiência mental em crianças com fenilcetonúria tem decrescido em razão do tratamento recebido por essas crianças. Apesar disso, o número de crianças com tal deficiência não diminuiu significativamente devido a várias outras patologias, genéticas ou não. Entre essas patologias, há a síndrome de Down, o mais comum distúrbio cromossômico causador de deficiência mental, acometendo 1 em cada 800 nascidos vivos. Estimativas mostram que 1/4 das crianças que nascem com esse distúrbio cromossômico morre durante o primeiro ano de vida. Entre os sobreviventes, 1/4 morre durante o segundo ano de vida. E assim sucessivamente até o final do 4º ano de vida. Após esse período, a metade dos demais sobreviventes, ou seja, aqueles que passaram do 4º ano de vida, morre antes de completar 40 anos. E, da outra metade,
um quarto morre antes de completar 65 anos. Diante dessas informações, e supondo que, em determinado ano, o número de nascidos vivos tenha sido de 2.048.000, julgue os itens seguintes, considerando somente essa população. A afirmação: os dados revelam uma expectativa de que, entre as crianças dessa população que nasceram com síndrome de Down, mais de 100 devem atingir idade superior a 65 anos. Então vamos ter que investigar, com base nas informações que foram passadas, se essa afirmação é verdadeira ou falsa. É uma questão um pouco trabalhosa, com contas simples, mas um pouco difíceis de se organizar. Mas aos poucos a gente vai desenrolando, tá? Bem devagar. Então no primeiro passo aqui, vamos pegar a primeira informação que a gente pode trabalhar, que está nessa frase aqui. Entre essas patologias, a síndrome de Down, o mais comum distúrbio cromossômico, acometendo 1 em cada 800 nascidos vivos. Ou seja, eu pego o número de nascidos vivos, multiplico isso por 1 sobre 800, e eu vou achar quantos nasceram com síndrome de Down, de acordo com essa estimativa. Tá, e qual é o número de nascidos vivos? É esse aqui, ó, 2.048.000. Ele mandou analisar através dessa estatística. Vamos chamar o resultado disso de N. Aqui eu já consigo simplificar de cara esses dois zeros. Faltou um zero aqui, né? 2.048.000. Então deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Agora, um pouco de prática com potências, você identifica que o 2048 é uma potência de 2. Para quem está ligado aí na computação, né? Pode fazer um paralelo aí com memória de computador, memória RAM. Hoje em dia, 2048 megas não existe, né? Tá tudo a partir de 8 GB. As 2048 megas seriam o equivalente a 2 GB, né? Porque cada gigabyte são 1024 megabytes. Vão seguindo potências de 2. Então antes tiveram memória de 512 megabytes, e depois 1024 e 2048, até menos que 512, né? Mas só para dar alguns exemplos. Então facilitaria as contas você identificar que isso é uma potência de 2, porque aí você pode escrever esse número como uma potência de 2, eu já vou dizer o expoente, vezes o 10. Sobrou um zero ali, né? E a dica aqui é, a primeira potência de 2 maior que 1000 é 2 elevado a 10, que é 1024. Aí multiplica por 2 de novo, você vai ter o 2 elevado a 11, que é o 2048. Então, esse número aqui é 20.480, você pode enxergar ele como 2048 vezes 10, e aí reescrever na forma de potência. O 8 é 2 ao cubo, potências de mesma base sendo divididas, você pega o expoente de cima e dele você subtrai o expoente de baixo. Então fica 2 elevado a 11 menos 3. Em termos de potência fica assim. Você ainda poderia transformar o 10 em 2 vezes 5, né? Que aí ficaria 2 a nona vezes 5. Ou botar tudo num número só, vai dar 2.560. 2 a 10, 1024. 2 a nona, 512. 2 a oitava, 256. Vezes 10, 2.560. Então tem pelo menos essas três formas aqui de você representar esse número de crianças que nasceram com síndrome de Down dentro dessa população ali de 2.048.000 crianças. Ah, e por que todas essas opções aí? Eu não sei qual vai ser mais conveniente, tá? Importante você ter esse repertório ali porque você usa a forma que for mais conveniente para fazer as contas. O objetivo é sempre simplificar o máximo que der as contas para diminuir a chance de você errar. Beleza. Aí, dessa população ali, N, 1/4 das crianças morrem até o primeiro ano de vida. Analisando da ótica dos sobreviventes, isso quer dizer que 3/4 desse número que a gente achou, desse número N, vão sobreviver. E por enquanto vamos deixar assim. E ele diz que vai seguir esse ritmo até o 4º ano de vida. Ou seja, 3/4 de N sobrevivem após o primeiro ano. Depois desses que sobreviveram, 3/4 deles sobreviverão após o segundo ano. E vai assim até o 4º ano. Então, eu vou ficar multiplicando isso daqui por 3/4 a cada ano. Então, ficaria dessa forma, analisando pela ótica dos sobreviventes, tá?
Então, a cada ano vão sobrevivendo 3/4 dos que sobreviveram ao ano anterior. Então, para dar uma limpada nesses números, ficaria dessa forma, escrevendo na forma de potências, né? Passados esses 4 anos, eu olho para a quantidade dessa população que sobreviveu e ele informa que após esse período, metade desses sobreviventes morrem antes de completar 40 anos. Então, sobreviveu isso aqui após os 4 anos. Lembrando que N é esse número aqui, que é 1/800 avos de 2.048.000. Então, metade dessa população da situação 3 morre antes de completar 40 anos. E da outra metade, 1/4 morre antes de completar 65 anos. E é aqui que a gente está interessado, nos sobreviventes que atingem a idade superior a 65 anos. Então, como é que fica essa conta? Aqui está o número de sobreviventes após os 4 anos. A gente vai pegar metade deles. E dessa metade, desses sobreviventes após 4 anos, a gente vai considerar 3/4 dela. E isso indicará os sobreviventes que passam dos 65 anos. Por quê? Porque ele afirma que 1/4 da metade do 2, melhor, né? Sobreviventes após os 4 anos morre antes dos 65. Isso significa que 3/4 da metade dos sobreviventes após os 4 anos sobrevivem após os 65. Então, essa expressão aqui nos dará o número de sobreviventes após os 65 anos. E até aqui era a parte mais difícil, chegar nessa expressão, através da interpretação dessas frações que foram dadas e associando uma informação à informação anterior. Então, até aqui foi a parte mais difícil, tá? A partir daqui eu vou usar alguns... Eu ia falar macete, mas não é macete. São alguns artifícios de potenciação mesmo, para facilitar as contas. O que eu fiz aqui nessa passagem? Eu incorporei esse 3/4 com esse aqui, né? 3 que multiplica 3/4, 3/5. 4 que multiplica 4/4, 4/5. Mantive essa fração de 1/2. E aqui eu substituí o n pelo valor que a gente tinha achado, de 2 elevado a 9 vezes 5. A última transformação que eu vou fazer é esse 4 que eu vou transformá-lo ele em uma potência de 2 elevado a 2. E aí eu vou ter uma potência de potência. O expoente 2 será multiplicado pelo expoente 5. Então aqui está o desenvolvimento da conta. Eu manipulei o denominador de forma conveniente para poder simplificar aqui, ó. De 2 a 10 passei para 2 a 9 vezes 2. E aí ficou 2 ao quadrado vezes 2 a 9. Embora isso dê um resultado estranho porque a gente está contando o número de pessoas, deu um número decimal, o ponto é que 303,75, ou mesmo arredondando para cima e para baixo, é maior que 100. Ou seja, está de acordo com o que foi afirmado. Nossa afirmativa é correta. O número de sobreviventes dessa população que vão atingir uma idade superior a 65 anos é sim mais de 100, superior a 100, nos deixando com o gabarito certo. Banca Instituto Consupla. Bom, se você sobreviveu a essa segunda questão, acho que essas 3 restantes vão ter mamão com açúcar para você. Jó gosta de apostar em corridas de cavalo, organizadas por uma empresa que paga ao apostador o equivalente a 7/5 do valor apostado em caso de vitória e cobra uma taxa fixa de R$25 para cada vitória. Considere que Joel levou R$300 para fazer 3 apostas iguais e que tem obtido vitória 2 vezes. O valor que Joel terá ao final das apostas está compreendido entre... Joel não é o nome daquele personagem lá do The Last of Us, né, Joel? Bom, ele fez 3 apostas iguais, então R$100 cada uma, já que ele levou no total de 300. Vamos criar um esquema aqui. Seria isso um esquema de aposta? Entendeu? Esquema, aposta. Bom, para de gracinha e presta atenção aqui. Qual que é a ideia? Vou analisar separadamente cada aposta e o resultado financeiro dela. Então, se ele ganhar, vai ter um valor que vai retornar para ele e uma taxa que ele vai ter que pagar. Então, tirando esse ganho e perda aí, ele fica com o saldo restante daquela aposta. Então, o valor que vai restar para ele no final de tudo
vai ser a soma desses 3 saldos. Concorda? Ou sem corda? Na aposta 1, ele ganhou os 100 acrescidos do fator de correção de 7/5. Então foi R$100 vezes 7/5. O resultado dessa conta vai ser o resultado que ele vai receber. Aqui vai dar 140. Só que ele tem que pagar R$25 por vitória. Então o saldo dele, 140 menos 25, 115. Como na aposta 2 ele também apostou R$100 e ganhou, né? Considerando o cenário que ele ganhou a primeira e a segunda, perdeu a terceira. O saldo aqui da aposta 2 é o mesmo. O valor apostado é o mesmo, as condições de ganho e taxas são as mesmas, então 115 aqui também. E aqui ele não ganhou, né? Então só perdeu os R$100 mesmo e não ganhou nada de volta. Então aquilo, os 300 foram. Quanto que voltou para ele? Voltou 2 vezes 115. Então o valor final que ele tá, R$230. E isso está compreendido no intervalo da alternativa A. O valor que restou a ele está entre 200 e R$240. Banca IBFC. João higienizou 3/4. Está escrito 3/4. Das hortaliças necessárias a um dia de expediente. Sabendo que, num dia, são necessárias 36 hortaliças, sobre o total de hortaliças que João higienizou nesse dia, assinale a alternativa correta. Então, vamos por partes. Na primeira frase, ele fala que João higienizou uma parte do total de hortaliças necessárias a um dia de expediente. Que parte é essa? 3/4. E que quantidade de hortaliças necessárias é essa? Não sei. Então, a princípio, até a primeira frase, eu tenho 3/4 de uma incógnita, de um valor desconhecido. Mas aí na segunda frase, descobre esse valor. Esse valor é de 36. Concluindo que a conta que precisamos fazer para saber quantas hortaliças João higienizou nesse dia é 3/4 de 36. Pronto. Aqui você usa o método que você preferir, a ordem que você preferir para resolver essas contas. Vou fazer o seguinte, olha só. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Aqui você pode enxergar como 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 ou 1 vezes 4 vai dar no mesmo. Se você juntar aqui, ó, tá mais corretinho também, né? Beleza? Inclusive é isso aqui que tá por trás, como eu expliquei lá no vídeo de porcentagem. Aquela coisa que ficam vendendo como se fosse um super macete de porcentagem. 50% de 10 é a mesma coisa que 10% de 50. É mera propriedade comutativa da multiplicação. Nem está explicado lá no vídeo. Não é por causa disso que você... não é por não saber disso que você talvez tenha dificuldade em porcentagem, tá? Então aqui 36 dividido por 4 é 9. Então aqui fica 3 vezes 9, que costuma dar 27, né? Gabarito letra D. Banca SES Gran Rio. Considere as informações a seguir para responder a questão. Pedro pesquisou nas lojas A e B o preço dos equipamentos para montar sua oficina de marcenaria, obtendo o seguinte resultado. Então, tá a planilha dele aqui. Depois a gente volta aqui. Se Pedro der de entrada 1/3 do preço oferecido pela loja A, a entrada em reais corresponderá a... Então, sempre muito cuidado quando pedir uma unidade específica. Aí você já olha para as informações se elas foram dadas nessa mesma unidade. E aí você não precisa se preocupar em converter nada, já calcula tudo direto. Mas cria esse hábito. Guarda no coração esse hábito. Pediu ali no comando da questão unidade específica para sua resposta, olha para a unidade das informações. Para saber se você vai precisar converter ou não isso daí. Beleza, então ele praticamente ignorou as informações da loja B. O que ele quer? Você vai pegar, vai somar o total do orçamento da loja A, vai calcular quanto é 1/3 disso. Ou seja, em outras palavras, você vai pegar esse total e dividir por 3. E aí você vai saber o preço de uma de 3 parcelas desse total. Então olha só, o cuidado que eu vou explicar aqui sobre números decimais é esse. Você bota vírgula embaixo de vírgula. Posiciona as casas decimais corretamente. Fora isso, trabalha numa operação normal, lembrando de botar vírgula aqui também no resultado.
Então isso aí vai dar R$ 1.304,70. Bem, agora você vai calcular 1/3 disso. É a mesma coisa que pegar isso daí e dividir por 3. E sim, vou prever o que você está pensando. Dá para arredondar isso aí não? Para facilitar? Dá. Você pode fazer essa alteração, mas isso exige um pouquinho de maturidade, tá? Você tem que guardar na cabeça que você fez essa alteração. Por exemplo, eu vou fazer. Eu vou arredondar para 1.305 isso daí. Tanto porque eu já tenderia a fazer isso, mas porque eu enxergo e talvez jogando esse jogo de ler nas entrelinhas, talvez tenha sido que o examinador quis você percebesse também, é que o 1.305 será um múltiplo de 3, o que facilitará muito as contas. Como que eu sei disso? Critério de divisibilidade, lá na playlist aritmética, você vai saber também. Mas explico aqui. Para saber se um número é múltiplo de 3 ou não, basta você somar os algarismos que compõem esse número. 1 mais 3 mais 0 mais 5 vai dar 9. Esse resultado é um múltiplo de 3? Sim. Portanto, todo o número é um múltiplo de 3. Ser múltiplo de 3 significa que esse número é divisível por 3. Ou seja, ele deixa resto zero nessa divisão. É uma divisão exata. Então isso daqui vai ser igual a 435. Então 1/3 do total da loja A é aproximadamente 435. Aproximadamente porque eu fiz a alteração do valor correto para um valor um pouquinho acima. É aqui que eu tenho que ter a maturidade de lembrar isso, quando eu for buscar minha resposta nas alternativas. Eu vou buscar a mais próxima do resultado que eu obtive. Porque pensa, num contexto de R$ 1.300, eu adicionar 30 centavos só para poder fazer a conta, não muda muita coisa também, né? E de fato, perceba o seguinte, 435 significa que aquele total poderia ser dividido em 3 parcelas iguais de R$ 435. E a minha resposta é a letra B, que é R$ 434,90, ou seja, 10 centavos a menos que o valor da parcela que eu encontrei. E isso faz sentido, né? Eu adicionei 30 centavos ao total e dividi isso daí em 3 vezes. Então 10 centavos a mais em cada parcela. É só eu tirar agora 10 centavos de cada parcela, eu vou obter minha resposta exata, correta. Gabarito letra B. E com isso a gente encerra essa aula de números racionais, com uma certa pendência que ficou faltando aí trabalhar com dízimas, né? Talvez eu faça uma aula específica só para dízimas periódicas. Não esqueça, tente resolver as questões sozinho. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar. Lá no canal do Telegram você encontra o PDF com essa aula, com as questões bonitinhas para você fazer. Se quiser imprimir, mais, e faça suas sessões de prática sozinho. Tem o benefício de poder voltar no vídeo e destravar caso tenha alguma dificuldade. Espero que tenha gostado. Eu gostei bastante de trazer essa aula para você. Muito obrigado pelo seu apoio e te vejo na próxima. Boa sorte e bons estudos.